O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Que alegria começar com você mais um consultório de família, encontro bom de toda semana. Que Deus te abençoe, a você e toda a família. Fique muito à vontade, nós abrimos aqui o nosso espaço para ter você aqui com a gente, aqui no meu sofá, na nossa conversa de sempre, sobre vida, sobre alegria, harmonia, família, felicidade, bem-estar, marido, mulher, relacionamento de modo em geral e de saúde em todos os aspectos. Que você vá bem, você e a sua casa, é a nossa oração para começar o programa de hoje. Que Deus te abençoe ricamente, fique aqui com a gente. A partir de agora você sabe que a sua participação é sempre muito bem-vinda. Já percebeu que essa é o canal, essa é a televisão, o canal de TV que mais interage com o público? Nós sempre estamos querendo você aqui com a gente. Todos os programas que fazemos têm o interesse de repercutir na tua vida e trazer você aqui junto com suas perguntas, suas participações. Toda a nossa programação tem você como o principal elemento para que a gente continue trabalhando, sabendo para quem estamos trabalhando, por que estamos fazendo e, é claro, tudo nós fazemos no nome do Senhor, pela graça de Deus, segundo o que nós temos conhecido da palavra de Deus e repartido como pão a vida de tantas pessoas, para que muito mais pessoas sejam alimentadas pela riqueza da bênção e da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Muito à vontade aqui com você, mais um encontro nosso e eu fico feliz por isso. E também digo assim, bem-vindo a mais um consultório de família. Hoje nós vamos falar de saúde. Eu trago aqui hoje uma profissional para responder algumas perguntas que eu creio ser muito interessante. E o tema geral do programa de hoje é comendo errado o alimento certo. E algumas dúvidas, alguns mitos, algumas outras verdades que precisamos saber e vamos fazer hoje aqui no nosso programa com a participação da doutora em nutrição, é a primeira vez aqui no nosso programa, Maria Leonice, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Darleide, muito obrigada. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Poxa, eu é que digo, né? Eu estou com muito prazer de estar aqui. Que bom. O que você diz do tema de hoje? Nós temos aqui algumas perguntinhas que já fomos acumulando para o programa de hoje. Eu queria dividir com o meu público, com quem nos acompanha, algumas informações que você tem para a gente. Você é doutora em nutrição. Me imagina uma paixão assim por esta área. O que significa a nutrição na vida de alguém? E para você, por ter escolhido esta profissão, e, repito, deve ser alguma coisa que te estimula bastante. Realmente, eu uso essa profissão como um prazer realmente na minha vida. Eu faço assim por amar, porque eu tenho outra formação acadêmica. Mas assim, a nutrição, ela é a ciência do momento e ela precisa continuar sendo reconhecida como algo que realmente contribui para gerar saúde no ser humano. Ok. Então, você já sabe que vai poder participar com a gente, deixando a sua pergunta lá na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Doutora, já em outros momentos nós já ouvimos, enfim, e creio também ser uma fala sua diante do que nós conversamos, a respeito de, por exemplo, o intestino ser um segundo cérebro. Qual é a importância de pensar na saúde do nosso intestino para que haja um funcionamento global e que seja de fato entendido por nós leigos? Todas as pessoas dão muita importância para o cérebro em si, os neurônios, dão importância para o coração e às vezes esquecem de dar importância a esse órgão fabuloso que é o intestino. Então, o intestino, ele tem um papel de absorver nutrientes,
sejam eles preparados de maneira boa ou ruim, ele vai absorver, e também de excretar resíduos que não seriam importantes para o organismo. Então, há uma importância muito grande de a gente dar uma certa atenção para esse órgão. É um órgão que ele recebe assim, um baque muito grande de muita alimentação errada e também de alimentação certa. Então, a gente precisaria estar dando realmente um suporte alimentar para ele, porque ele tem um movimento. Assim como o pulmão tem um movimento, o coração tem o seu movimento, o seu olho está aí olhando para mim e piscando, tem um movimento, o intestino tem um movimento. E quando nós não damos a devida importância, ele vai perdendo esse movimento. E o que significa este movimento? Assim como o movimento do meu olho, enfim, todos os movimentos têm uma função. Qual é especificamente a função desse movimento que a gente perde quando não cuida, não se alimenta adequadamente? Então, a importância desse movimento vai fazer com que os alimentos que vão chegando ali, eles vão tendo caminho certo. Quando há esse movimento devido. Quando ele vai perdendo esse movimento, o alimento vai ficando acumulado. Você está falando de movimento físico mesmo? É um movimento... É isso mesmo? Ele tem um movimento, um peristaltismo, que é a linguagem mais científica. Então, dependendo da maneira como eu me alimento, do que eu como, eu então atraso ou atrapalho esse movimento e traz todo um prejuízo para a minha saúde. Sim, basicamente é isso. Traz todo o prejuízo para o corpo em geral. Porque eu costumo dizer que nada está isolado no corpo, como muitas vezes a gente quer isolar. O intestino não está isolado, ele vai trazer resultados para o organismo, seja resultados bons ou ruins, mas vai trazer. Interessante que hoje, quando a gente fala de alimentação, em primeiro plano, parece que vem à mente da gente a saúde com relação à estética, se está gordo ou está magro. E aí os prejuízos, na verdade, são muito, muito maiores. Numa das suas falas de agora, você disse a respeito de alimentos errados e alimentos certos e cai muito com relação à pauta do programa de hoje. E eu tenho aqui algumas perguntinhas e já vou lançá-las para o pessoal aí de casa ser estimulado também a fazer as suas perguntas, para ficar bem interativo, bem gostoso aqui o nosso programa e aprendendo hoje com a doutora Maria Leonice, que é doutora em nutrição, além de outras formações que ela tem, mas ter doutorado em nutrição significa hoje nós temos uma oportunidade de fazer perguntas e receber respostas muito confiáveis, como sempre você recebe aqui na sua Novo Tempo, aqui no Consultório de Família e em todos os outros programas. Doutora, a linhaça é um alimento muito consumido. Será que comemos da maneira correta? Como é que nós podemos dizer que estamos comendo um alimento certo, mas de maneira errada? Como e quando? A linhaça é realmente tudo isso que todo mundo propaga. Ela tem um potencial muito bom para o organismo, só que não estão ensinando como comer. É um alimento certo, inclusive para o intestino, e não só para o intestino, mas também fornece subsídios para melhorar o funcionamento cardio, o funcionamento do aparelho reprodutor, as mamas, enfim. Mas a linhaça, ela está sendo consumida errada. Em alguns lugares a gente já andou falando, as pessoas já começaram a consertar o uso. Mas, por exemplo, batem a linhaça no iogurte e não colocaram a linhaça antes no meio líquido quente. O certo vai usar a linhaça, coloque a sua linhaça no meio líquido quente, ou seja, numa água quente, no leite quente, num caldo quente, num feijão quente, mas que seja num líquido quente, para poder inativar alguns fatores antinutricionais presentes na linhaça. A linhaça, se você consome sem fazer isso, você vai consumir os fatores antinutricionais e esses fatores, eles são maléficos, porque eles afetam com o passar do tempo. Tipo, se consumir uma vez, em 6 meses, da forma errada, não vai afetar tanto. Mas como estão usando, que é na rotina, vai afetar a produção de uma enzima pancreática, que é a enzima tripsina, que ajuda na digestão das proteínas. Então, com o passar do tempo, a pessoa vai ficar com um problema na produção dessa enzima e logo vai ter problema na digestão das proteínas.
Tudo porque comeu uma linhaça de maneira errada. De forma errada. Então, o certo é sempre colocar a linhaça num meio líquido quente. Passa quanto tempo, deixa quanto tempo, fica de molho ou não precisa? Um mínimo de 30 minutos para poder esfriar e aí a pessoa vai poder utilizá-la no liquidificador, no iogurte que queria colocar, mas ela vai ter que inativar esses fatores. Ok. Alguém me perguntou aqui, alguém, né? Alguém que tem nome, a Deise me perguntou aqui no ponto. E o que dizer da farinha de linhaça? Vai fazer também a mesma coisa? O pessoal normalmente bate a linhaça, fica o pozinho, etc. O que dizer disso e como utilizar? A vida corrida, né, esse imediatismo, as pessoas querem algo muito prático. Então, eles compram a linhaça, trituram, guardam e pegam a farinha da linhaça para utilizar. Se você triturou hoje ou ontem, tudo bem que vai usar, não vai estar rancificado. Mas se você coloca a linhaça triturada, guarda no pote, para ficar consumindo, ela vai rancificar. Porque a linhaça tem um óleo, e aquele óleo presente, triturado ali, rancifica, e o ranço é cancerígeno. Então, seria bom comprar a semente, guardar a semente e quando for usar, coloca de molho no meio líquido quente e depois tritura. Mas ela, como é que tritura depois sem ficar amolecida? Afinal de contas, ela vai ficar mole, ela vai ficar gosmenta, com aquela sensação de que estufou, abriu, né? A semente se abre e aí ela vai ficando estufadinha. Mas aí a pessoa não consegue consumir daquele jeito porque vai sentir fortemente na boca. Então, se ela não se adaptar a isso, ela tritura, que aí ela não vai perceber nem a gosmina nem o fator fibra da linhaça. Ok. Mas não guarda por muito tempo, não faz farinha para guardar por muito tempo, rancifica, é cancerígeno, é assim que funciona. Tá muito na moda a chia. O que dizer da chia? A chia é um produto de um outro país. Nós temos aqui no nosso país produtos idênticos que vão fornecer os mesmos nutrientes. Mas a chia, porque ela tem um teor a mais de ômega, mas consuma a linhaça, que também tem ômega. A chia é boa, tá? Mas assim, ela onera, a pessoa vai ter que gastar um pouquinho mais para ter a chia. E você vai gastar menos utilizando os produtos nossos, nacionais. E alcança o mesmo objetivo. E alcança o mesmo objetivo. Então tem mais propaganda do que qualquer outra coisa. O país, dono dela, né? Vendeu bem, né? Investiu no marketing. Mas ela tem nutrientes bons, claro, tá? Que o corpo vai gostar e se beneficiar. Mas o que você está dizendo é que há alimentos nacionais, como, por exemplo, a linhaça, que chegaria próximo da chia com os mesmos resultados. Aveia, come cozida ou crua? Muitas pessoas gostam de comer aveia cozida e não sabem que ela pode ser consumida crua. A aveia pode ser consumida crua em cima das frutas, ou colocada no leite frio ou morno, mas ela não é necessariamente para ser consumida só cozida, fervida. Então, ela pode ser consumida tanto fervida lá no mingauzinho, como crua nos outros alimentos, tipo frutas. A Roseli está dizendo que o que fazer quando esses grãos deixam a gente com gases? Não posso passar nem perto da aveia. Então, a aveia é um cereal e não se sabe se ela está consumindo cozida ou crua. Provavelmente, se ela consumir crua, ela vai sentir menos gases. Mas os gases, a origem dos gases no organismo pode ter várias causas. Então, não necessariamente a causa foi a aveia, pode ser que a aveia seja uma agravante. Mas quem sabe se ela não tem, seria bom ela investigar em algum profissional para fazer alguns exames para investigar se ela já não tem algum problema, né, gástrico. Que a aveia, na verdade, apenas agravaria um pouco mais, mas a questão não é relacionada especificamente à aveia. Especificamente. A Maria Angélica diz, gostaria de saber do consumo dessas sementes para as pessoas que sofrem de retocolite. Então, aí vem os casos, né? Cada caso é um caso.
As sementes, elas são interessantes que sejam consumidas, mas elas são mais indicadas para aquelas pessoas que estão sem um diagnóstico de uma patologia. Quem tem a retocolite deveria, em fase de crise, não consumir essas sementes. E quem não consome verduras, provavelmente teria um pouco mais de dificuldade de evacuação, e uma semente inteira, digamos que não foi triturada e nem foi de molho numa água quente, uma semente dessa poderia prejudicar lá o apêndice da pessoa. Então, prejudicaria na retocolite no momento de crise. Saiu da crise, tratou, saiu da crise, aí vai consumir as sementes de forma correta, colocadas na água quente, enfim, para elas incharem, aí não iria afetar ou entrar em crise na retocolite. Então, só não é indicado em período de crise. Passou a crise, a alimentação saudável de maneira correta. O que dizer? Tá na modinha do glúten, né? Porque se fala hoje tirar o glúten, não comer glúten, porque eu quero viver 150 anos, tiro o glúten. O que é o glúten? É verdade? É mito? O glúten, ele é realmente verdade para aquelas pessoas que já têm o diagnóstico de ser um intolerante ao glúten. Mas aquele que ainda não tem esse diagnóstico, fica suspeitando do glúten, o que é mais prejudicial mesmo atualmente é o trigo, as modificações que o trigo sofreu e está sofrendo e chega na nossa mesa. Então, ele tem componentes, o trigo tem componentes que está mais sendo prejudicial do que propriamente o glúten. O glúten é a proteína do trigo. É uma proteína mais dura, mais rija, mas o que está compondo o trigo em si está prejudicando mais do que propriamente o glúten. Mas se a pessoa já tem um diagnóstico do seu profissional que ele é intolerante ao glúten, não tem que teimar, tem que obedecer e não comer. É fatal, né? Aquela aveia mix 7 grãos é de fato melhor que a aveia comum? Diante de tantos tipos de aveia, qual é o melhor? Flocos finos, flocos grossos? É verdade, tem uma variedade grande, né? O que dizer? Então, aveia, flocos finos. Toda aveia, flocos finos, flocos grossos, é saudável. O que a gente pode é desconfiar, não vou afirmar, Sim. Mas assim, pode-se desconfiar que aquela flocos finos possa haver alguma outra mistura de outro amido. O que já não pode estar, não acontece em geral com os flocos grossos. É mais seguro flocos grossos. Seguro. Aí pode comprar os flocos grossos e bater em casa, né? Triturar um pouco mais em casa. Que gerar a trituração. A tritura em casa. Suco verde ainda está bem na moda também. Suco verde funciona, o tal do detox. Então, o suco verde funciona. Mas o que funciona mesmo é a gente aprender a comer saladas. Estão batendo, né? As saladas e gerando um suco verde. E às vezes a gente, nesse suco verde, mistura tanta coisa. E numa salada, você iria misturar de 3 a 4 variedades e iria ter uma digestão melhorada. O suco verde é bom, mas o detox mesmo é você comer alimentos mais saudáveis, sem muita mistura. Mas e se o indivíduo joga lá, sei lá, 3 tipos de folhas, uma fruta e põe uma aguinha, bate, tá super natural, assim. Ainda assim seria melhor comer a salada? Sem a trituração seria melhor? Seria melhor nós aprendermos a comer a salada, mas aquele que não gosta de comer salada vai ter que utilizar esses recursos. Tá bom, ainda bem, né? Que aí não fica tão difícil assim para quem não gosta da salada, né? E hoje já tem salada em pó. Cenoura em pó, brócolis em pó. Verdade. Entendeu? Para facilitar aqueles que não gostam de comer salada. Mas, gente, vamos aprender a comer o que in natura, que é melhor pra gente. Eu já estou entendendo o que é melhor pra gente. E sabe o que é, Darleide? Viver tomando suco. Para que serviria os dentes? Teria que todo mundo ser desdentado? Não, né? Uhum. A Márcia pergunta assim, doutor, os grãos absorvem o açúcar? Como assim? Os grãos, em geral, feijões, leguminosas, eles são fonte de proteína, mas eles têm um pouquinho de carboidrato que gera açúcar, tá? E a gente não pode estar confundindo isso. Mas, por exemplo, os cereais,
inclui arroz, aveia, o trigo. Eles são fonte fornecedora de carboidrato, que é um carboidrato complexo, ou seja, no processo da digestão, ele vai ter um outro mecanismo para ser digerido e, mesmo assim, ele vai gerar açúcar. Então, o grão não vai absorver açúcar, mas, em geral, os cereais geram açúcar no corpo e o corpo precisa das duas coisas. Os grãos fornecem proteína. Olha só, Maria Eugênia diz assim: boa noite, amigas. Boa noite. Existem fontes vegetais suficientes de vitamina B12? Fontes vegetais suficientes de vitamina B12? Por outro lado, como explicar que eu tenho melhorado muito de tendinites após suspender o glúten e a lactose? Então, fontes vegetais de vitamina B12, não. Teria que ser suplementado. A pessoa teria que ir no profissional, ele iria prescrever uma fórmula e tal para que se tome a vitamina B12. Mas é possível adquirir a vitamina B12 em fontes animais, tá? Aí conclua aí o restante. Ela disse que no caso dela, ela deve estar fazendo referência quando você diz do glúten, que assim, para quem é de fato diagnosticado como não devendo fazer uso do glúten, não deve fazer mesmo. Mas, de modo geral, o glúten não tem a retirada do glúten da alimentação não tem esse benefício todo. Mas aí ela vem justificando: eu estou melhor das tendinites e também melhorado muito após suspender o glúten e a lactose. Então, eu não sei o caso dela e seria difícil a gente constar aqui assim, mas, por exemplo, as pessoas que têm problemas de articulação, de cartilagem, de músculo, e ela tem uma digestão ruim da proteína, porque o glúten é uma proteína, e ela tem uma digestão ruim da proteína, provavelmente ela vai sentir dores. E se ela retira aqueles excessos, principalmente o glúten, ela vai se sentir melhor. Agora, por que ela se refere da lactose? Ela bebe leite? Bebia, agora não mais. Então, aí o que acontece? Ela retirou alguns componentes, lactose, que seria fornecido por um alimento animal, e tirou a proteína de um vegetal. Provavelmente ela melhorou a digestão dela. Tá? Então, melhorou a digestão, o resto do corpo melhora. Olha aí o que você falava no início com relação à saúde do intestino, né? Sim. Corrigiu, o intestino funcionou melhor, a inflamação, a tendinite, o que quer que seja. Exatamente. E tem um outro fato que é uma informação: as pessoas que têm lúpus, que é uma doença que o próprio corpo produz, ela é autoimune, não pode comer nada que venha do trigo e nem o glúten, porque ela vai piorar do lúpus. Entendi. Ela vai ficar com a sensação de retenção líquida. Mas está tudo em função do funcionamento intestinal. E essa senhora aí melhorou a digestão, melhorou o intestino, melhorou o resto. Doutora, como consumir corretamente as castanhas? E também, essa é a Débora que pergunta, e o Hélio também pergunta qual a maneira correta de usar o germe de trigo tostado. Então, castanhas e germe de trigo, a maneira correta de usar. Então, o germe do trigo, que é um subproduto do trigo, tem vitamina E, e muitas pessoas se dão bem com o germe do trigo. Mas existem uma ou outra pessoa que possa ter uma alergia ao germe do trigo. Né? Apresenta uma alergia na pele, uma alergia no glote, né? Mas o germe de trigo é bom para ser consumido. Ele foi retirado ali do trigo, mas eu continuo dizendo, o trigo ele está bastante modificado. Está comprometido, provavelmente, né? O germe também. Tá? Para consumir as castanhas? As castanhas, as pessoas costumam consumir as castanhas de uma forma dura, ou seca, ou torrada. Seria muito bom que nós colocássemos assim as castanhas no meio de algum alimento, que elas pudessem agregar uma hidratação para ficar melhor na mastigação. Mas seria boa ser consumida como leite. Aliás, leite, só o leite da vaca, né? O nome leite de castanha não é a nomenclatura certa. Seria o extrato da castanha. Então,
seria bom que consumisse a castanha em algum alimento que a castanha fosse ser hidratada, para ser melhor mastigada e aproveitar o sabor. Se não for assim, é triturar para extrair aquele extrato e gerar um leite. Mas com Entre isso... aspas, leite. Entendi. Mas com isso você está dizendo que se eu consumo a castanha in natura, peguei a castanha e consumi sozinha, ela não tem o mesmo benefício? Qual é o prejuízo de eu comê-la assim? Porque eu estou comendo assim a vida toda, doutora. Não, não tem prejuízo de comê-la assim, tá? Mas o ideal, o melhor... Para poder mastigar, porque uma castanha, geralmente, por exemplo, a castanha do Brasil, ela é um pouco mais dura. E a castanha do caju torrada, ela também é um pouquinho mais dura. E as pessoas quase não mastigam, entra muito inteira. É, verdade. Então, se você hidrata, se você coloca junto de algum outro alimento para ela dar uma amolecidinha... Facilita a vida. Facilita. Né? Mas consumir assim, in natura, não tem prejuízo e tem os mesmos nutrientes. A Rosana participando com a gente, a Rosana Ibrahim fazendo perguntas, a Carla Santos, tanta gente, a Ana Luísa também, um monte de gente tem perguntas aqui pra gente. Nós vamos fazer uma pausa, vamos para o intervalo, já voltamos aqui com mais perguntas práticas, objetivas, para você fazer uso aí no seu dia a dia. Quero aproveitar para mandar um abraço muito especial, um monte de beijo para o meu sobrinho Matheus, que está fazendo 11 anos hoje, um rapazinho lindo. Você que está me assistindo, a Tia Ama Você, coisa linda. Um beijo, muito bom ter família, né? Ter gente assim pra gente dizer que ama, pra ver crescendo, pra, enfim, dizer que ama. Beijo pra você, meu amor. Quero aproveitar também e mandar um beijo pra todas as mulheres com quem estive nesse final de semana lá em Salvador, um encontro muito, muito especial. Um abraço para todas vocês, meninas, foi uma delícia estar com todas vocês. Um abraço principalmente para a Kelane, que administrou tudo aquilo, que promoveu aquele evento, e eu tenho certeza que Deus foi honrado com todas aquelas vidas sendo alcançadas pela palavra de Deus, todas aquelas mulheres lindas de Deus. Um beijo. E a todos os amigos com quem tive também um encontro na Igreja Adventista Central de Salvador. Daqui a pouco estou pegando meu RG de baiana e já era, né? Porque vivo aí com vocês e gosto muito. Um beijo, muito obrigada pelo carinho. Nós vamos... Ainda tem 1 minutinho e meio? Então tá, deixa eu aproveitar e dizer aqui da nossa revista Família Feliz, que é o nosso presente que nós enviamos para você todas as vezes que você tem interesse de algum material nosso, nós enviamos para você de presente. E aqui está a revista Família Feliz. E eu tenho o maior carinho de indicar que você tenha em sua casa. Como que você faz? Acesse o nosso site, novotempo.com/consultório, e ali você vai encontrar um banner com a revista Família Feliz. Clica, vai abrir-se um formulário, você preenche, manda para nós, claro, ali via internet mesmo, e nós vamos enviar pelo correio para você a revista Família Feliz. Tudo bem assim? Combinado dessa maneira? Nosso intervalo é bem rapidinho, já voltamos aqui com a doutora em nutrição, Maria Leonice. Você manda sua pergunta, ela responde de aqui e a gente faz esse programa gostoso com sua companhia. É rapidinho e nós já estamos de volta. Até já! Tanta gente fazendo pergunta aqui. Vai lá na nossa página também, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Este é o seu consultório de família. Nós estamos aqui hoje conversando com uma doutora em nutrição, a doutora Maria Leonice, que está fazendo aqui um momento gostoso com a gente de responder as suas perguntas. Estou fazendo para ela as perguntas que você está me enviando e a gente vai aprendendo juntos. O tema geral do programa de hoje é alimento certo. Como é que é mesmo? Joga aí isso. Comendo errado, alimento certo. Já falamos, por exemplo, sobre linhaça e está bombando aqui, o pessoal continua querendo saber sobre linhaça, significa que todo mundo está consumindo e agora ficou na dúvida. Por exemplo, uma moça pergunta assim, gostaria de saber, o que ela disse mesmo? Passou aqui, uma amiga está dizendo, me disseram que a linhaça contém gente, espera aí por mim, por favor, fitoestrogeno e quem teve câncer de mama não deve comer essa questão, procede? Obrigada. Um beijo para você, Célia. Procede. A linhaça, ela é preventiva de muitos cânceres. Mas, assim, comida de modo certo, na quantidade certa e no horário certo. Mas sempre com aquele método que eu falei no começo, né? Inativando os fitatos, os oxalatos, você vai estar aproveitando bem a linhaça. Claro que, se a pessoa já tem uma patologia, que nem o câncer de mama, a linhaça vai fazer muito pouco, ela poderia prevenir isso. Mas depois de estar
com o diagnóstico de câncer, a linhaça já não tem esse poder efetivo. Sim. Mas, ao que me parece, disseram a ela que a linhaça, neste caso, faria mal por ter esse fitoestrogênio, e quem teve câncer de mama não deve comer. É isso? Não deve comer? Não deve comer, mas se ela fez a quimioterapia e ela sarou daquele problema e não teve na outra mama, não vai ter problema que ela coma. Entendi. Entendeu? Entendi. Então tá, respondida a sua pergunta. Edivaldo diz, tomate e laranja faz mal para quem tem gota? Eita! Os alimentos que têm um grau de acidez ou azedos vai fazer mal para quem tem gota. Agora o tomate, que aparentemente ele não é azedo, você consegue comer o tomate e não perceber que ele tem um grau de azedume, mas ele tem alguns componentes que podem agravar. A gota, ele não vai ser o causador, mas ele vai agravar, porque a tendência das substâncias dele é se alojar exatamente naquela fragilidade. Então, melhor evitar. Né? Daleide, por favor, fala sobre a soja. Eu sinto um calorão da menopausa ou outro alimento que ajude. Tem o que fazer para baixar esse calorzão? Miriam, beijo para você. Então, existem sim muitos alimentos que podem baixar esse calor, mas assim, você no período ou pré ou no período da menopausa deveria estar consumindo um pouquinho mais do extrato da soja e escolher, né, porque a soja transgênica também é um problema. Mas assim, utilizaria o extrato da soja, de uma soja orgânica, para que você consiga passar por esse momento de transição, né? A menopausa ou na pré-menopausa, consumir um pouquinho mais de extrato da soja orgânica, mas também poderia você usar um pouquinho do gengibre, que é a raiz em alguns lugares é chamado mangaratá, em outros lugares é o gengibre, né? O gengibre, ele tem um componente que ajuda você não ter esses calorões, né, esse folgacho da menopausa. E como vai comer esse alimento que é certo, de maneira certa? Então, o gengibre, para quem tem algum problema de estômago, por exemplo, gastrite, úlcera, a pessoa deveria consumir o gengibre cozido, fervido. Tipo um chá? Tipo um chá. Toma o chá e come a raiz também, cozida? Junto, bate junto. Depois que ferveu 8 minutos, aí deixa esfriar e vai triturar aquela raiz com aquela mesma água. 8 minutos de cozimento. E então pode ser misturado essa água, esse chá com a raiz triturada, pode ser misturado com algum outro alimento, um shake, né? Ou ir mesmo para o consumo da isoflavona da soja. Entendi. Boa noite. A família tem mais uma dúvida. Como deve ser consumido o farelo de aveia? A diferença entre as outras formas, nós falamos bastante sobre aveia agora há pouco, né, Débora? Mas assim, como você deve consumir o farelo de aveia? Melhor consumir aveia, não? Então, o farelo porque ela vai estar íntegra com o farelo junto. Mas se você quer consumir o farelo, faça preparações com o farelo, enriquecendo aquelas farinhas que são refinadas. Exato. Beijo para você, Marlon Santana, nos acompanhando aí do lado da sua mamãe. E o nome dela é Silvia. Um beijo para você, dona Silvia. Ela pergunta alguma dica sobre tratamento de gastrite. Obrigado, você citou gastrite agora há pouco. Tem algum alimento que pode e deve ser usado? Para que eu falasse sobre o tratamento para gastrite, eu precisava avaliar o caso. Mas assim, eu vou falar... Nada isolado, né? Eu vou falar assim no geralzão, que eu não sei se vai servir para você, como eu te falo, precisaria analisar o seu caso. Mas assim, alimentos que iriam beneficiar no tratamento, seria você estar consumindo os alimentos que não tenham um grau de acidez elevado durante o tratamento, e você procurasse mastigar mais seus alimentos, né? Seria muito importante que você consumisse alimentos bem triturados, bem mastigados, não triturar no liquidificador, mas nos seus dentes. E para evitar a gastrite, seria interessante que você não consumisse café, não consumisse pimentas, né? Porque isso daí piora a mucosa do estômago, e evitasse
comer uma quantidade muito grande de alimento que fosse demorar para ser digerido no estômago. Porque o estômago também, ele pode originar uma gastrite devido à demora do alimento para ser digerido. Fermenta, muitas misturas, queijos, muitas misturas de alimentos ali para preservar um paladar, e a pessoa vai demorar para digerir, demorou, pode ser que haja uma inflamação na mucosa do estômago e é uma gastrite a inflamação. Pois é, a gente inventa veneno para si mesmo, né? Para a gente dizer que uma refeição foi farta, foi favorável para todo mundo, tem que ter uma variedade grande, tem macarrão, tem arroz, tem feijão, tem farofa, tem batata frita, enfim, lasanhas, e tem aquela mesa farta, né? De assim, ai, agora vamos pedir a bênção de Deus sobre esse alimento. Eu sei, assim, que Deus é o Deus do impossível, mas tem umas coisas que o senhor deve olhar assim e dizer assim, não vai dar não? Porque assim, vai matar você, meu filho. Quando a gente deveria se alimentar de algo mais prático, mais leve, não é? Como é que funciona isso? Exato. Quando você fala de misturas, é dessa mistura mesmo Sim, de alimentos? Muitas preparações e aquela preparação com muitos ingredientes para dar um paladar e agradar as pessoas. Então, assim, nos banquetes familiares que trazem muita coisa, não é obrigado você comer de tudo que tem lá. E você vai num buffet, ou vai num evento, num self-service, tá lá, o culinarista teve o prazer de fazer tudo e agradar a sua boca. Mas você tem que ter o prazer de selecionar, porque senão acontece isso, muita mistura no estômago, o estômago não tem assim, uma condição de dar conta de tudo num tempo X, que seria uma digestão de 1h30, 2, vai ter 3 horas, 4 horas, vai causar refluxo, enfim. Gente, essa história de gastrite até parece... É igual tomar água, assim, todo mundo, eu tenho gastrite, eu tenho gastrite. Aí tem a gastrite nervosa. Banalizou, né? Banalizou, tem gastrite. Aí o que faz? Toma lá um remédio, aquele remédio famoso que tomam, e aí diz assim, mas até quando? Não, o doutor disse que tem que tomar para a vida toda. Quer dizer, tem uma gastrite de estimação, né? E de estimação e de falta de estima com o corpo, porque não é assim. Não adianta você tomar um remédio a vida inteira e a vida inteira comer errado. Não é inteligente isso, né? Seria bom que você consertasse o que come. Consertando o que come, cura? Cura. A gastrite, sim. E outros males também, E né? outros males também. Doutora, tem gente que diz assim, olha, se eu modificar minha alimentação, tá, tudo bem, vou ficar curado, mas vai demorar muito. É verdade que o tratamento natural demora muito para dar resultado? Olha, Darleide, eu digo que não demora muito para dar resultado. Apesar de eu ser da área, suspeita em falar, mas eu garanto que não vai demorar muito. Você quer ver? Dá uma comida salgada para o hipertenso para ver se vai demorar para subir a pressão arterial dele. Olha o efeito. É rápido. É rápido. Dá algo com açúcar para um diabético para ver o que vai acontecer imediatamente. Então, quer dizer que a gente pensa que o efeito negativo é que é rápido e pensa que o efeito positivo é demorado? Não é, o efeito positivo também é rápido. Fica a dica para você, foi curto e grosso e objetivo. Eu senti assim que ela falou com uma força de uma verdade. Olá, boa noite, eu gostaria de saber, tem tanta pergunta chegando que enquanto eu estou lendo, as demais já passam na minha frente. Gostaria de saber... acho que ela já foi também. Remédio natural para intestino preso. É a alimentação correta, né? É a alimentação à base de verduras, frutas, cereais não refinados, né, proteínas de fácil digestão. Doutora, vamos resumir aqui o esquema. É assim, chegam das mais variadas perguntas, como eu como, né, como isso, como aquilo, que é a proposta do programa de hoje. Mas, de modo geral, qual que é o princípio para alguém que queira ter uma vida saudável no que diz respeito ao que põe no prato, saber a quantidade, como se come? Ensina pra gente esses passos práticos. Então, o primeiro passo é saber o que comprar. Ok. Comprou errado, não vai jogar dinheiro fora, vai comer errado. Comprou por agradar o paladar, os olhos e não usou o raciocínio para aquela compra. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, comprou o legal, o saudável, vá preparar de uma forma que você não faça o bom ficar ruim. Por exemplo, tem pessoas que compram o azeite de oliva e chega em casa e frita. O azeite de oliva é bom, mas fritou ele é ruim.
Então, aí eu busco a preparação. Eu falei da compra, agora vamos ver a preparação. E nessa preparação, que quantidade preparar? Porque também se a pessoa, por exemplo, tem 3 pessoas numa casa, numa família, vai preparar um panelão? Vai comer o panelão. Vai comer muito. Então, aí eu parto para a questão da quantidade. Né? A compra, a preparação e agora a quantidade. Que quantidade fazer? Quantas pessoas tem em casa? Quem é que prepara esse alimento? É uma pessoa que tem uma certa noção do que é saudável? Porque o que é saudável é ter a quantidade certa, é ter um componente de tantas variedades, não exagerar nessas variedades, mas também não faltar variedades. Aí precisa ter alguém que entenda um pouquinho daquilo. E daí a família diz assim, bom, mas aí eu não entendo. Quem entende? Será que a minha empregada que entende? Tem cursos para se compreender isso. E aí não deixe só na mão da empregada doméstica, coitada. A empregada doméstica quer fazer o melhor dentro da casa. Mas às vezes a rotina alimentar vai ficar tudo no peito dela. Então eu digo, para o saudável, para o melhor, até quem prepara tem que ter um pouquinho de noção do que é saudável, para não fritar, para não fazer grandes quantidades, para servir a tempo, tipo, não deixar muito tempo o negócio pronto e quando vai servir está proliferando bactéria. Exatamente. Então, tudo isso envolve a linha do que é saudável, do que é bom. Alimento seguro. E a gente precisa também usar um pouquinho mais, com mais eficiência, a inteligência, né? Precisa ser um pouquinho mais inteligente. Eu posso dizer isso, assim, ela, né, tá falando do raciocínio e tal. É inteligência mesmo. A gente fala muito de saúde, eu observo isso. Se eu disser assim, olha, a doutora Maria Leonice vai dar amanhã uma palestra às 8 da manhã sobre saúde total. Vai encher de gente para assistir. Sai dali, eu não sei o que a gente faz com tanta informação, porque continua todo mundo batendo cabeça, mas meu Deus, tal, e agora? E volta para a velha rotina, comendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, e dizendo assim, mas eu já tentei, eu não consigo. Quer ver uma coisa assim? Às vezes uma família ou uma pessoa que tenha sobrepeso vive uma luta danada com a balança. Você abre a geladeira dela, tem iogurte, tem doce, tem leite, tem bebida, tem refrigerante, tem um monte de coisa. Mas criatura, tu não tá cuidando da tua alimentação então, né? Mas tá aí, porque vai que eu tenho uma recaída, tá aqui perto. Então a gente precisa ser mais inteligente, trabalhar a nosso favor, para o nosso benefício. Agora há pouco falei sobre... Não, eu não falei. Eu ia falar a respeito de uma questão também muito importante que eu falo agora, a respeito das crianças. A gente está falando muito ali para os adultos, o que come certo, come errado. O que a gente dá de alimento errado para as crianças, não é nem o alimento certo comendo errado, é alimento errado para as crianças, é um absurdo. Tem uma amiga dizendo assim, Darleide, minha filha de 5 anos está acima do peso e com colesterol alto, não come castanha, só aceita aveia na vitamina. O que fazer para baixar o colesterol da menina? É a Juliette que pergunta. Incluir alguns alimentos que estariam contribuindo para que o colesterol ruim baixe. Por exemplo, abacate. Só que o abacate não deve estar misturado com o açúcar, tá? Ele tem uma gordura boa. Então, talvez ensinar essa criança a comer o abacate. Se a criança não consegue mastigar o pedaço do abacate, monta um patê, uma pasta, passa lá na torrada, lá no pão, para aquela criança aprender a comer o abacate. E retirar as gorduras animais. Porque assim, tem gente, Darleide, que diz, eu não como abacate porque vai subir meu colesterol. Abacate não sobe colesterol de ninguém. Porque o colesterol é a gordura animal que faz subir. Queijo prato, queijo mussarela. Então, os queijos ricos em gordura são ricos em colesterol. Leite integral. Leite integral é rico em colesterol. Precisa, para essa criança, ser retirado os alimentos que têm fonte de colesterol. Então, precisa rever o que essa menina está comendo, né? Que tem 5 anos, rever o que ela está comendo, fazer alguns ajustes aí, porque, olha, não gosta de castanha e aveia só na vitamina. E olha, mas aí você fala do abacate. A castanha tem uma gordura que é uma gordura que tem ômegas.
É uma gordura que não é saturada e não é uma gordura animal. Vai ajudar a baixar esse colesterol. A castanha não aumenta o colesterol de ninguém. Quando fala castanha, a gente está falando de castanha de caju e a castanha do Brasil? E a castanha do Brasil, de caju, nozes, amêndoas. A mesma eficiência, todas elas. Sim. As nozes. Trocaria o leite dessa criança, o leite, não sei, é 5 anos, 5 né? anos. Então, precisaria tomar um leite, se fosse o leite animal, um leite semidesnatado ou desnatado, até que baixe, e depois mesclar, não dá só o leite animal para essa criança sem gordura, mas mesclar com o extrato de amêndoa. Por exemplo, o extrato de amêndoa é muito gostoso. Tritura no liquidificador e a vaquinha que me perdoe, disse uma amiga minha. Ficou para trás o leite da vaquinha com relação ao extrato da amêndoa. E cuidar da alimentação da família também, né? Quando tem uma criança com alguma dificuldade com a alimentação e assim, é bom que a família toda participe disso. O apoio, né? O apoio. Toda a casa tem que mudar. Porque aquela criança está absorvendo hábitos e rotinas da casa. Rotinas alimentares, comportamento alimentar, ela está adquirindo na casa. Então, todos em casa deveriam rever como está o comportamento alimentar para que essa criança se sinta estimulada a aceitar outros alimentos. Tem tanta pergunta boa aqui, só faltam alguns minutinhos. Tem um moço que escreveu aqui pra gente, perdi o nome, mas eu li rapidinho. Ele diz assim, meu irmão é muito magro, ele tem vontade de engordar. Olha só a luta, né? De gente gordo querendo ficar magro, que é magro querendo ficar gordo. Mas tem gente que tem essa situação mesmo, de ser muito magrinho, quer engordar. Tem alguma luz para ele? Tem. Os magros, eles precisam, às vezes, eles estão consumindo alimentos que eles não conseguem ter uma regularidade de horário. Ficam muito tempo vazio. Ou eles comem e fazem atividades que consomem muito. E então, eles precisariam ir num profissional para fazer um balanço, checar porquê dessa magreza, e às vezes a pessoa também tem algum parasito, né, um parasita intestinal comendo o que ele come junto com ele. Tem uma concorrência desleal, uma concorrência desleal. Então, são vários fatores, mas que tem jeito para alguém ganhar peso, tem. E às vezes a pessoa pensa que está magro, e ele é um falso magro. Ele tem gordura, e o que ele não tem é um músculo mais condicionado. Entendeu? Existem equipamentos que mostram isso num exame aprovado pela Organização Mundial da Saúde, exame de bioimpedância, que pode fazer investigar mais se essa pessoa realmente é magra de gordura ou é magro de músculo. Ou o que a minha avó poderia dizer, né? Ou se é magro de ruim, brincadeira. Foi só para não perder a brincadeira. No Nordeste não se tem a variedade de tipos de verduras e cereais que vejo nas receitas vegetarianas. Sério? O que seria uma boa alimentação levando em conta produtos genuinamente nordestinos? Você conhece ali o que acontece no Nordeste em termos de alimentos, vegetais? Então, eu tenho estudos muito da região amazônica e daqui do Sudeste e do Centro-Oeste. Do Nordeste eu tenho, mas eu posso lhe garantir que se você procurar um pouquinho mais, você vai encontrar produtos de lá, da terrinha, que vai suprir suas necessidades nutricionais. Dá para fazer uma boa salada com o que a gente encontra aí nas feirinhas do Nordeste? Eu sou nordestina e eu sei que tem umas coisas bem gostosas aí. Pode não ter todos esses elementos que a gente vê em outras receitas de outras regiões, claro, você tem toda a razão. Mas tem umas coisas bacanas que, então, fecha a questão de dizer assim, vai chegar ao nível do que você precisa para viver bem, com qualidade de vida e ser muito feliz. Cada um no seu lugar tem os seus produtos. Sobre o tempo de preparo e ingestão, pergunto, e quem come de marmita? E a Andréia diz, socorro! Então, comer de marmita. A marmita, quando ela é montada, ela tem uma durabilidade só de 2 horas. A marmita? A marmita. A não ser que a pessoa leve num recipiente tipo de térmico, tá? E para durar um pouquinho mais. E quando chega lá no trabalho, ela tem que armazenar essa marmita na refrigeração. E quando ela for consumir, ou ela leva para o banho-maria, para o aquecimento.
Porque assim, no momento que você monta a marmita aqui, e você vai transportar, ela tem 2 horas para estar bem aquele alimento para o consumo. Agora, se você monta, coloca num térmico, num isopor, numa coisa térmica, e transporta, ela vai durar mais. Só que mesmo assim tem que levar para refrigeração lá onde você chega para o trabalho. Gente do céu, o negócio é sério. Alimento seguro é isso. Senão vai proliferar bactérias e a pessoa, quando for consumir, ela, por mais que ela não sinta o cheiro de azedo, porque é assim que as pessoas detectam, elas dizem assim, não, tá cheirando bem, eu vou comer. E tem bactéria que ela não dá esse cheiro ruim, não modifica o aroma. Mas está lá. Mas está lá. A criatura está lá. Está lá. Então tem que refrigerar e depois aquecer para poder comer. Poxa vida. Tem algum alimento... Não, deixa para lá. Cleide Oliveira dizendo boa noite, eu estava com 110 quilos e com a mudança alimentar já perdi 22, mas pedi ajuda a Deus, pois sozinha eu não conseguia. Você fez valer a sua força de vontade e a sua fé em Deus, né? Uma coisa aliada à outra, porque Deus nos deu autoridade sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. Ele nos deu e Ele nos capacita. Que Deus continue te abençoando e a todos que têm a sua luta com prato, com regime, com sobrepeso, com o que quer que seja, Deus tem nos dado autoridade para nós recebermos, claro, direto dele, o poder do Espírito de Deus para termos autocontrole, para termos domínio próprio. E a coisa mais fácil do mundo é sermos vencidos pelo nosso apetite. Nós somos vencidos pelo que os nossos olhos enxergam, nosso paladar deseja e a gente se entrega sem levar em consideração tantas informações que, se levadas em consideração, trariam para nós um benefício a perder de vista em qualidade de vida, em felicidade, em bom humor, em alegria, em condição, inclusive, de adorar a Deus. Como que uma mente doente pode adorar a Deus da maneira devida quando fomos nós mesmos que acarretamos para o nosso corpo, para este que nós chamamos de santuário do Espírito Santo, doença? Então, é alguma coisa para a gente pensar de modo muito sério, gente. Nós não estamos falando aqui de alguma coisa que beira somente a questão da estética. Nem falamos de estética, nem falamos de beleza, nem estamos falando disso. E tem tantas perguntas, tantas questões que nós podíamos levantar, que assim, 2, 3 horas de programa ainda seria pouco. Mas é só para cada vez que nós trazemos um profissional deste aqui, você que acompanha a Novo Tempo, sabe diariamente que nós temos aqui na Novo Tempo o programa Vida e Saúde, é que nós cremos que Deus quer que você vá bem em todos os aspectos da sua vida, inclusive com a sua saúde. E saúde vem do que comemos, vem do nosso alimento. E por isso que a nossa preocupação se dá nesse sentido, de trazer boa informação para você. Doutora Maria Leonice, doutora em nutrição aqui no nosso sofá hoje no consultório de família. O que por hoje, apesar de o tempo ser pouco, limitado para dizer tanta coisa, inclusive porque abrimos para responder a muitas perguntas, fica muita coisa em aberto. Tem muita gente perguntando do seu contato, como lhe encontrar. Eu vou deixar na página, no Facebook, o contato da doutora Maria Leonice. Mas o que eu não posso deixar que termine o programa sem que você diga ao pessoal ali de casa? Então, veja que importância você está dando para a sua máquina. E comece a revisionar, buscar ajuda até em profissionais, ajuda em Deus, para que você consiga fazer as suas modificações. Né? Crie novas regras, novas rotinas, você vai assim conseguir aos poucos mudar seus hábitos. Nós precisamos mudar os hábitos. Exato. E também nós precisamos compreender que a vida hoje, a atualidade, que nos leva a esse corre-corre, nós precisávamos parar algum momento para você dizer, poxa, a minha máquina merece que eu pare 30 minutos, 20 minutos para ingerir um alimento sem estar olhando o Face, sem estar olhando ou passando os seus WhatsApps. Né? É interessante você não estar no computador ou na televisão. Revisione isso. Muita coisa vai mudar quando você começar a utilizar a sua razão em benefício da vida da sua máquina. Ela tem que viver um tempo de vida útil para o qual ela foi programada. Não atrapalhe isso. Às vezes, no final do dia, de uma correria, de uma canseira, de um estresse, aí a gente chega em casa, se joga assim, fala assim, eu vou comer isso aqui, vou comer, porque eu mereço, né? A gente se entrega assim, eu mereço. Será que tem a ver com o fato de, durante o dia, eu não ter dado atenção ao comer? Exatamente. O fator aí é a pessoa corre para cima das suas atividades,
e deixa em último plano o alimentar. Quando dá à noite, ou quando ele chega, ele diz, já resolvi tudo aquilo, agora eu vou me dar isso aqui. E no decurso do dia é que ele deveria ir tirando horinhas para ele se dar uma alimentação. Para que à noite, quando a máquina está fechando, ele não está fazendo esses agravantes, que é colocar tanto nutriente, quando a máquina vai ter que parar e dormir. Ai, obrigada, doutora. Obrigada. Eu quero mandar um beijo para minha filha. Ah, querida. Tá? Mas eu também quero falar com Niterói, estive lá, né? Dei 5 falas em Niterói. Falar com Manaus, Santarém, Itaituba, Novo Progresso, meu abraço. Estou aí essa semana. Que delícia. Obrigada, Maria Leonice. Muito bom ter você aqui, viu, doutora? Obrigada. Obrigada. Você de casa, sempre muito bom ter você aqui na companhia. O programa passa voando porque o assunto é sempre muito bom, mas melhor de tudo é ter você aqui com a gente. Um beijo e até a semana que vem. No outro dia a gente volta aqui com a doutora Maria Leonice e você não pode faltar. Um beijo e até lá.